E o Fluminense tem tudo certo com o lateral Marcelo do Real Madrid. Além do Marcelo, outro jogador que disputou essa Champions League pode estar chegando no Fluminense. Assista esse vídeo para você saber de quem que eu tô falando. Nesse vídeo aqui eu vou contar para você todas as notícias do Fluminense. O Fluminense está fazendo várias contratações e montando um time galáctico para tentar buscar Libertadores e outros títulos também no ano de 2022. Então eu vou te contar tudo que está acontecendo no Fluminense, todo esse pacotão de reforços, e aí você vai me dizer se o Fluminense vai ser campeão ou não de alguma coisa, beleza? Então vamos lá, vamos começar por quem já chegou no Fluminense. Quais são as contratações do Fluminense confirmadas? Bom, a primeira contratação é de um jogador que provavelmente chega para ser o novo capitão do Flu, Felipe Melo. Logo depois de conquistar a Libertadores pelo Palmeiras, o Palmeiras decidiu não renovar o contrato com o Pitt. E aí, o Felipe Melo já acertou o contrato com o Fluminense. Então, um volante de 38 anos sai do Palmeiras depois de bastante tempo no clube e ter ganhado as duas últimas Libertadores com o Palmeiras. E chega no Fluminense para tentar dar um ar novo ao clube, um ar de Libertadores, um ar de time vitorioso. Além de Felipe Melo, o Fluminense também já fez mais uma contratação para a próxima temporada. Mário Pineda, um lateral esquerdo de 29 anos que era do Barcelona do Equador. O Barcelona do Equador é o time que eliminou o Fluminense na última Libertadores. E o Mário provavelmente vai ser uma ótima peça de reforço para o Fluminense. Além disso, dois jogadores voltaram de empréstimo para o Fluminense e devem permanecer no time principal. O primeiro jogador que volta de empréstimo é o Fernando Pacheco, um atacante de 22 anos que estava emprestado ao Juventude, tá de volta no Flu. E o outro jogador que tá de volta é o Yuri, um volante de 27 anos que estava no Cuiabá. Encerrou também o período de empréstimo e voltou pro elenco do Fluminense. Jogadores que podem chegar. Primeiro deles, William Bigode, exatamente, mais um jogador que é do Palmeiras. William Bigode já foi alvo do Fluminense nas últimas temporadas. O Fluminense queria o jogador, porém acabou não acertando. Mas agora, com o Fluminense se reforçando tanto assim, William Bigode pode ser mais um jogador a chegar no clube carioca. William Bigode perdeu muito espaço no Palmeiras nas últimas temporadas. E sempre que ele entra bem. Mas parece que ele não tem mais tanto espaço assim no time da Leila, beleza? Então, o William Bigode, provavelmente sem espaço no Palmeiras, pode acertar com o Fluminense. Com certeza no Flu, o atacante de 35 anos poderia ser titular ou um reserva de imediato. É uma ótima contratação que vai elevar ainda mais o nível do Fluminense. Tá tudo bem próximo, o Fluminense tem muito mais chance de contratar ele do que nas últimas temporadas. Então, William Bigode pode ser o novo reforço do Flu. Outro atacante que pode chegar no Fluminense é um atacante de bastante nome e que já fez história aqui no futebol brasileiro. Ricardo Goulart. O atacante tá lá na China e pode estar de volta para o futebol brasileiro. Ele tem 30 anos e está livre no mercado. Rescindiu seu contrato com o time chinês e agora tem vários times interessados. O Corinthians já mostrou interesse, o próprio Palmeiras já mostrou interesse nele também, mas o Fluminense é o time que tá disparado nessa disputa. O Ricardo Goulart chegaria também para ser titular nesse time do Fluminense. Imagina só um ataque, William Bigode e Ricardo Goulart. Bem bom, hein? Tem o Fred também, Bobadilla, Luiz Henrique. Caramba, o time do Fluminense tá ficando bem bom. Outro grande atacante que pode estar chegando no Fluminense do seu rival Vasco da Gama é o Cano. Germán Cano acabou rescindindo seu contrato com o Vasco na última temporada. Agora para 2022, o argentino tem interesse de vários clubes da Série A para essa temporada. Então eu acredito que o Cano pode também estar chegando no Fluminense. A gente vê que o Fluminense está buscando de todas as formas um centroavante. E o Cano é um grande nome, fez uma boa temporada na Série A pelo Vasco. Na Série B foi mediano, conseguiu fazer alguns gols. Eu acredito que pode também ser um cara que vai representar muito bem o Fluminense, caso venha. Ele está um pouco distante, os outros nomes são prioridades, porém o Cano pode ser também um grande nome aí que pode estar chegando no Fluminense. O Fluminense tem interesse e já sinalizou que pode contratar o jogador. E mais um centroavante que o Fluminense também está no radar, né? O Fluminense tá vários centroavantes aí, é o Gilberto do Bahia. Gilberto foi um dos artilheiros da Série A na última temporada. É um jogador que bate pênaltis, tem confiança, tá numa fase muito boa, né? Terminou o Brasileirão muito bem. Por mais que o Bahia tenha sido rebaixado, ele foi um dos grandes destaques dessa competição. O centroavante de 32 anos é outro alvo do Fluminense para essa próxima temporada. Acredito que o Fluminense tá ali, ó, analisando. Se não der certo com o Goulart ou o William, pode vir o Cano, pode vir o Gilberto. O Fluminense tá com um leque de opções e com certeza um ou dois desses centroavantes serão contratados. Eu acredito que os 4 é bem difícil, então
eu chutaria que 1 ou 2 vão ser contratados pro Fluminense, talvez 3 no máximo, beleza? Então, 3 desses 4 pode ser que chegue no Flu. É claro que o Fluminense vai tentar priorizar o William Bigode e o Ricardo Goulart, mas se não der certo com algum deles, pode recorrer tanto ao Cano como também ao Gilberto, que são ótimos nomes também. Outro grande nome que o Fluminense pode estar trazendo é o Marcelo, lateral esquerdo do Real Madrid. O jogador provavelmente vai sair do Real Madrid depois de muitos anos lá, conseguiu ganhar várias Champions, é um dos, se não o maior nome brasileiro na Europa dos últimos tempos, beleza? Marcelo é um jogador que com certeza é muito vitorioso, assim como o Daniel Alves, enfim, e pode estar de volta aqui no futebol brasileiro. Ele tem a proposta de vários clubes, quem não quer contar com o Marcelo, né? Porém, o Fluminense é o time que tem a maior prioridade do jogador, já que ele foi revelado pelo Flu e quer encerrar sua carreira por aqui. Tudo indica que o Marcelo vai voltar para o Brasil para tentar se destacar na próxima temporada, fazer uma boa pré-Libertadores, um bom estadual e tentar buscar a seleção brasileira na Copa do Mundo do ano que vem. Então, o Marcelo tá tentando voltar para o Brasil, tem o Fluminense como principal alvo, mas também pode ir para outros times. Eu acredito que o Fluminense vai tentar de tudo para trazer o jogador, que já pode até inclusive jogar como meia, como lateral, enfim. É um lateral muito bom, que apoia bem, acho que não preciso nem explicar, né? O Marcelo é top e provavelmente pode estar chegando nesse time do Fluminense para elevar o nível ainda mais. E além do Marcelo, um outro lateral nível Champions League, Cristiano, do Sheriff, aquele mesmo time que surpreendeu bastante nessa temporada da Champions League. Cristiano também é lateral esquerdo, tem 28 anos e foi um dos garçons dessa última fase de grupos da Champions League. Isso aí, ele foi um dos caras que mais deram assistências na Champions League dessa temporada. Então é um cara que tá numa fase absurda. Então, o Fluminense se reforçando muito para essa lateral esquerda. Pode trazer o Marcelo, que com certeza seria o titular absoluto, e também pode estar de olho nesse Cristiano. Já trouxe também o Mário para essa lateral esquerda e além disso também tem mais nomes que podem estar chegando. O nome do Rafinha, lateral direito que fez parte do elenco do Flamengo na Libertadores e na última temporada estava no Grêmio, também pode fazer parte do elenco do Fluminense. O Rafinha foi um dos jogadores que foram rebaixados junto com o Grêmio nessa última temporada e agora ele quer buscar algum outro time da Série A para permanecer jogando na elite. E o Fluminense é um dos principais alvos para contratar o jogador. Pela lateral direita, Rafinha. Pela lateral esquerda, Marcelo. O Fluminense está vindo bem forte para essa próxima temporada. Por enquanto, o Rafinha ele tem bastante especulações. Vários times querem contar com ele, inclusive o próprio campeão Atlético Mineiro. É um pouco difícil, mas o Fluminense tá nessa corrida também para trazer o Rafinha. E junto com o Rafinha, outro jogador que também foi rebaixado com o Grêmio e que pode voltar a jogar a Série A na próxima temporada é o Douglas Costa. Ele voltou da Europa depois de muito tempo por lá, todo mundo achou que ele ia arregaçar, porém o desempenho dele foi horrível nessa última temporada. E agora acredito que ele vai tentar buscar mostrar para o povo brasileiro que na verdade foi só uma temporada ruim. O Fluminense tem interesse também na contratação do jogador. Ele também tem interesse no Galo e outros times brasileiros querem o jogador. É um jogador que, como eu falei, teve uma boa passagem lá na Europa e com certeza sobraria em qualquer time brasileiro. É um jogador muito bom que provavelmente o Fluminense também está de olho para poder trazer. Segundo as informações dos torcedores.com, o jogador já foi procurado por a equipe do Fluminense. Então o Fluminense já está ali tentando fechar com o Douglas Costa também. E para fechar, o zagueirão David Duarte do Goiás. Tem 26 anos e não renovou com o Goiás. O Goiás, inclusive, que subiu para a Série A da próxima temporada. 2022 o Goiás vai estar na Série A. E o David Duarte, que foi um dos destaques na Série B do último ano, provavelmente vai reforçar o time do Fluminense na zaga. Então, um bom nome aí que o Fluminense pode estar se reforçando bastante mesmo. E agora vamos ver quem que vai sair do Fluminense, tá? Vamos lá. Matheus Ferraz, um zagueiro de 36 anos, pode ir para Chapecoense. A Chapecoense tem interesse no jogador e o Fluminense provavelmente vai liberar. E o Manuel, zagueiro de 31 anos, também pode estar à saída do Fluminense. E o rumo dele provavelmente é o Cruzeiro, tá? Vai voltar pro Cruzeiro. Muriel, goleiro de 34 anos, provavelmente o Fluminense vai rescindir o contrato, não vai renovar, tá? E ele vai ficar livre no mercado, assim como também o Wellington, volante de 30 anos, e Casares, meia de 29 anos. Outro jogador que também deve sair é o Luca, atacante de 31 anos. Ele recebeu uma proposta do futebol árabe e provavelmente o Fluminense vai liberar. João Lopes, goleiro de 25 anos, Reginaldo, zagueiro de 29 anos, Egídio, lateral de 35 anos, Hudson, volante, 33 anos, Bobadilha, atacante,
34 anos. E Abel Hernandes, atacante, 31 anos. Todos esses 6 jogadores estão em fim de contrato e podem ser liberados pelo Fluminense. O Fluminense pode não renovar com eles e simplesmente vão ficar sem clube, beleza? E além disso, Giovani, zagueiro de 21 anos do Joinville, Lucas Barcelos, um atacante de 23 anos do Confiança, Mascarenhas, lateral de 23 anos do Vitória Guimarães lá de Portugal, Pablo Diego, atacante de 27 anos do Atlético Goianiense, Paulo Filho, goleiro de 20 anos do Ceará, e Rodolfo, goleiro de 30 anos do Oeste, vão ter o fim de contrato com o empréstimo que estavam no Fluminense e vão voltar para os seus clubes. O Fluminense não vai prolongar o empréstimo e nem comprar esses jogadores. E por fim, quem já saiu oficialmente? Robinho, um atacante de 26 anos, já saiu do Fluminense. O jogador ficou sem contrato e vai permanecer em Bangladesh, ou seja, vai lá para a Europa jogar pelo Bangladesh. E também Samuel Granada, o atacante de 21 anos, acertou com o Nova Iguaçu, disputou a Série B pelo Vitória na última temporada e já foi anunciado por empréstimo até o fim do Carioca para a equipe do Nova Iguaçu. Ou seja, pelo que a gente está vendo aqui, o Fluminense pode ter a saída aí de até 20 jogadores que fizeram parte do plantel na última temporada. Tá fazendo um limpo o Fluminense. E já chegaram 2 jogadores e pode também estar chegando ali, além desses, mais 6 ou 8. Então o Fluminense basicamente limpou 20 para trazer 6 ou 8 que são bem melhores, né? Então, mais ou menos o que o Corinthians fez, eliminou ali vários jogadores que não estavam sendo utilizados, deu uma limpada na folha salarial e trouxe jogadores mais efetivos, que seriam titulares, enfim, que trouxeram resultados para o Corinthians. O Fluminense pode seguir a mesma ideia, beleza? Trazendo jogadores melhores, jogadores mais experientes e eliminando jogadores que não renderam tão bem assim no clube. Bom, na minha opinião, eu vejo um Fluminense muito mais forte, muito mais preparado para a próxima temporada. O Fluminense está na pré-Libertadores, precisa se classificar ainda para a Liberta. Eu acredito que vai se classificar, vai fazer um bom campeonato estadual e ainda vai brigar por títulos nessa temporada, se acontecer todas essas contratações. Principalmente a do Marcelo, acho que a do Marcelo vai ser top demais. E você, o que você achou desse vídeo? O que você achou dessas notícias? Comente aqui embaixo a sua opinião sobre todos esses jogadores, pacotão de notícias, se você gostou ou não gostou. Importante demais para mim saber, então já deixa aí nos comentários. Aproveita também, já deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho e tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!